Fala aí, Fernando. 0x0 eu fecho agora. Contra 0x0 o Vasco? assino, fecho Pô, agora. mas é o Manchester City que nós vamos pegar aí, é o Real mas a Madrid, eu não tô gente- entendendo. Não. 0x0, fecha agora. Ó, família, tá vendo isso aqui? É que pode um negócio desse? Um homem de 34 anos, calvo, ainda tem espinhas. A galera que treina vai falar assim, Tiagão, tá tomando um veneninho, né? Tipo o nosso presidente. Tô nada, família, tô engordando de novo. Vou voltar a treinar, se Deus quiser, na segunda-feira. Ó, sexta-feira, né? Sexta-feira a gente não pode ficar amassado assim, não. Que é isso? Mas é isso, eu vou dar a volta por cima, assim como o nosso Vascão. Família, eu sei que tem uma galera que tá comentando aqui, poxa, Tiagão, humildade, pé no chão, não, eu prefiro o Vasco, né, sendo ali a zebra, a galera não dando nada pelo Vasco, família, assim, respeito a sua visão, mas eu gosto da galera tratando o Vasco dessa maneira, falando isso, falando aquilo, porque na minha carreira de torcedor carente, eu vivi isso em 2011. O Vasco ia jogar lá, aqui, lá, terra, Marte. Irmão, o Vasco entrava como um favorito, né? Diego Souza, Éder Luiz, Alec Gol, Dedé, Anderson Martins. Então, assim, não estou dizendo que nesse momento é o caso, mas o olhar para o nosso Vascão, tá diferente. Tá diferente. E assim, eu quero é ganhar. Jogando bem ou jogando mal. Mas jogando direitinho, qualidade técnica, botar na roda, eu também gosto, família. Eu gosto, é legal. Ganhar jogando bem dá uma moral pro ego, né? A gente se sente melhor, faz bem para a pele. Apesar de, nesse momento, o Tiagão está amassado. Mas a nossa resenha vai ser nesse sentido. Eu estava aqui acompanhando o canal do Sombra, que é o apresentador lá da rádio Energia 97, e ele tem um canal que ele comenta só sobre o São Paulo. Então, tava essa galera ali falando do jogo contra o Vasco. Eu posso te adiantar que a galera não tá muito confiante não, família vascaína. E aí eu vou aproveitar esse gancho pra gente analisar aqui juntos os 5 jogos do Vasco, São Paulo, Botafogo e Flu-C. Por quê? Porque agora é G7, né? Palmeiras conseguiu uma bela classificação ontem para a final da Libertadores, então a gente sabe que agora é G7. Então vamos analisar e falar um pouco também, claro, do jogo de domingo. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Reta final da Go Black, vários produtos da Go Case, parceira do canal Vasco. Aqui, ó, Vasco em Família tá lá na promoção. Família, corre, não perde a chance de comprar um produto de muita qualidade nesse momento na promoção. Então utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, tá aqui o nosso QR Code e eu deixo também o link no primeiro comentário fixado. Comprando um produto lá na GoCase e utilizando o cupom Família Vasco, você vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiago. Vamos seguir a nossa resenha e repercutir aqui rapidamente essa informação aqui do jornalista Gilmar Ferreira. Ancelotti estará em São Januário para assistir a partida entre Vasco e São Paulo neste domingo. O diretor Rodrigo Caetano, que já passou pelo Cruz Maltino, também estará presente. Família, primeiro ponto que eu queria destacar aqui com vocês. Na verdade, perguntar para vocês, porque teve uma galera me corrigindo em relação ao Gilmar Ferreira, que eu falei que ele é um jornalista flamenguista. E a galera tá ali, não, Thiago, ele é vascaíno, ele é muito vascaíno. É sério, família? Caramba, sempre assim que eu acompanhei o Gilmar Ferreira, na minha cabeça, o modo de falar e tudo mais, eu, sinceramente, na minha cabeça, ele era flamenguista. E a galera, não, ele é vascaíno, então me ajudem aí nesse sentido. E o outro ponto, né, é destacar a presença aqui do Ancelotti no domingo em São Januário, com certeza, né, para observar vários jogadores do Vasco. Não sei, assim, se do São Paulo, de repente o Marco Antônio, volante, me parece estar jogando bem lá, mas não sei se é o ponto de ser convocado, né. Eu acho, assim, que é para acompanhar o Ryan, né, o PH, que já foi convocado.
Coutinho deve correr por fora e, claro, esse belo homem aqui. A gente tem que destacar a beleza desse homem. Além de lindo, Léo Jardim é muito bom goleiro, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E a diferença, né, família? Enquanto um tem muito, outro tem pouco. Olha a diferença. Léo Jardim tá deixando o cabelo crescer, né? Aí olha como é que fica. Thiagão tá deixando o cabelo crescer pra esconder a calvície. Olha como é que fica. É mole não, né? Mas é isso, espero que o Vasco possa fazer uma grande atuação, né? Ganhar, é claro, 3 pontos, e que o Léo Jardim, PH, Coutinho e Ryan possam ajudar nesse sentido e, claro, individualmente falando, cada um entregar demais para que o Ancelotti possa, vou levar, vou testar, né? Principalmente, né, o Ryan e o Coutinho, né, que o Ancelotti não levou. O Léo Jardim foi convocado pelo Dorival, não é isso? Pelo Dorival, só quem foi convocado pelo Ancelotti foi o PH. Espero que tudo possa dar muito certo para todo mundo e 3 pontos na nossa conta. Família, seguindo aqui a nossa resenha, mas antes destacar essa postagem aqui do Nuno, que ele fez agora há pouco. Agora há pouco não, fez ontem, né? Tá aí, ó, sempre presente. As letrinhas pequenas aqui. 2 atletas que jogaram todas as partidas do Brasileirão. Nuno Moreira é o que mais participou de gols. Tá aqui, né? 30 jogos, 6 gols e 5 assistências. Né? Vale destacar aqui que o Galeano, do Ceará, também tem 30 jogos, 5 gols e 3 assistências. O Scarpa, 29, 1 gol e 2 assistências. Mas esses 2 jogadores aqui são de defesa, né, família? Que é o James, zagueiro, 30 jogos, 2 gols. E o Natanael, que é lateral, fez 29 jogos, 1 gol. Então, assim, mais uma oportunidade da gente exaltar a contratação do Nuno, que entrega, assim, tecnicamente falando. A gente sabe que é um jogador que vem, assim, carregando um cansaço por ter jogado lá em Portugal e pegado essa temporada aqui do Brasil, né, que tem muitos jogos e viagens longas. Inclusive, a gente está sempre pontuando aqui, quando a gente fala do Nuno, que ele até contratou um profissional, né, para ajudar, me parece, no dia a dia aí, fazendo ali um trabalho de mobilidade, de massagem e tudo mais, porque realmente deve estar pesado para ele, mas é um cara que entrega. E aí um outro ponto que eu gostaria de destacar, joga todos os jogos. E isso, né, claro, é muito importante. Uma grande contratação passa por isso também, né? Tá sempre em campo, e é o caso do Nuno. Será que ele vai conseguir o que o Léo Jardim já conseguiu, que é jogar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro? Infelizmente, por causa daquele cidadão que expulsou o Léo Jardim contra o Internacional, se Deus quiser, ele vai jogar 37 jogos. E o Nuno pode atingir essa marca esse ano de 38. Só que tem esse detalhe aqui, né? O Emerson Rocha até pontuou. Ó, pendurados. O Vasco tem 5 jogadores pendurados, com 2 cartões amarelos, para a partida contra o São Paulo no domingo, às 8h30, em São Januário. São eles, PH, David, Nuno Moreira, Paulinho e Tietê. Eu espero muito, família, que o Vasco, que esses jogadores, né, na verdade, principalmente o PH, acabei tirando aqui, né, PH, Nuno e os 2 títulos, e o Tietê, né, também, que joga bastante. Que eles não tomem cartão para jogar, né, contra o Botafogo. Se tiver que tomar cartão, que tome contra o Botafogo e aí vai ficar fora contra o Juventude, né? Eu acho. A gente vai destacar aqui os próximos jogos do Vasco, família. Deixa eu ver se tem aqui algo mais. Não, vamos reagir aqui aos torcedores do São Paulo pra gente finalizar aqui a nossa resenha. Falando um pouco desse confronto, né, pegando esse gancho aí e destacando aqui os próximos jogos do Vasco, Flucê, Bairro e São Paulo, né? Tô falando da galera que tá ali, né? O São Paulo tá abaixo da gente, tá com 41, mas assim, se eu fosse destacar Corinthians, Grêmio, aí a gente ia ficar aqui o dia todo. Vamos pegar aqui o São Paulo, que é o nosso próximo adversário, tá 1 ponto do Vasco, e Flucê e Bairro, né, que estão acima ali com 47 pontos, família. Se liga só. Se o São Paulo entender que ele precisa jogar no limite da sua concentração, como foi, por exemplo, na Copa do Brasil, onde a gente não tinha o melhor time também, mas conseguimos tirar Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Então, eu acho que o São Paulo pode sim pensar nessa possibilidade, ligar o turbo nesse final de campeonato e conseguir essa pontuação que dê a condição de brigar por um G6. Eu ainda acredito no G7, né? Eu acho que o Cruzeiro, como vocês disseram aí, é o favorito, né? Mesmo porque tá oscilando bastante, ainda mais em termos de elenco, ali, em termos de futebol apresentado, eu acho que é o que tem mais repertório, e para mim é o favorito a vencer a Copa do Brasil, mas não podemos descartar ali também os outros clubes que ali estão, né? Mesmo porque o Cruzeiro também, em determinados momentos, acaba fechando o paraquedas e ninguém entende o que acontece com os caras. Mas, pensando nessa possibilidade, o jogo contra o Vasco no domingo, Rogerão, você acha que o São Paulo ele consegue essa vitória para poder, pelo menos nesse momento, ultrapassar o time Cruz Maltino na tabela? Lembrando que o Luciano, por conta de uma reclamação idiota que ele teve lá contra o Bahia, acabou tomando o 3º cartão amarelo e tá fora. Eu acho que a gente tem chance. Eu acho que
60 para o Vasco, 40 para o São Paulo, de chance de vitória. Mas é mais torcida mesmo. Eu acho que o São Paulo oscila muito, a gente não consegue ver um time regular. Então, vamos contar com a sorte de novo. O Diniz, ele tem uma visão de jogo que pode anular aí a nossa tática. É torcer mesmo, mas com certeza a favoritismo tá com o Vasco, né? Eu acho que é um jogo bem difícil, é um jogo chave. Nessas horas que o São Paulo me surpreende, assim, eu costumo não apostar nas bets por causa disso. Mas a questão é que nessas horas que eu acho que a caldo vai entornar, o São Paulo vai lá, tira uma vitória da cartola. Então vamos torcer para que isso aconteça. Vamos torcer para que a sorte continue nesse próximo jogo do nosso lado. O Vasco mesmo do que você fala. Tem vezes que o Vasco veio, sapecou o Santos aqui, no próximo jogo perdeu pro Curica. Sim. No Vasco acho que não é tudo isso não, ainda mais. Tem o Fernando Diniz, que é uma loucura lá, cara. É igual o Zubeldia, louco. Você vai achar que vai fazer uma coisa. Eu acho que a gente tem totais condições, claro, de chegar lá e ganhar, cara. Mesmo sem o Luciano, que fez aquele showzinho dele que faz sempre. Mas temos condições de sair lá 1-0 pra nós e tamo na briga aí, cara. Idiota. Mas fala aí pra nós, Menotti. Nós ganhamos do Vasco lá em São Januário ou não ganha? Cara, pela torcida, sim. Vou torcer pra que ganhe. Agora, falando com a razão, não com a emoção, a gente não ganha. A questão da tática, ela é limitada, mas ela é efetiva hoje. Agora, o sentido de técnica ali, não, cara. Então, vamos passar sufoco pro Vasco. Pô, mas só eu tô achando que vai ganhar. Marcão, você tem que falar pro produtor desse programa pra trazer algum torcedor que esteja animado, né, cara? Velho, os caras- Vai isso ganhar vai lá, ganhar, cara. do Depois ele vai cacete. ganhar lá. O comentário de Jaime Palillo está confiante. Ó, meteram, é do carrossel. Ô, Marcão, Não, mas o Fernandão ainda não falou aí, ó. Manda aí. só queria colocar um parênteses Ah. nisso. Tem Botafogo e Mirassol essa rodada também. Então, além do confronto direto com o Vasco, pode representar tirar 3 pontos de um pros dois, né? Verdade. Então, numa dessa aí, eu já tô mirando agora o G4. Agora que o Kessi falou, já não é mais nem o G6. Fala aí, Fernando. 0-0 eu fecho agora. Contra 0-0 o Vasco? assino, fecha Pô, agora. mas é o Manchester City que nós vamos pegar aí, é o Real mas a Madrid, eu não tô gente- entendendo. Não. 0-0 fecha agora. Porque todo mundo aqui pessimista, falando, vamos perder, Fernando Diniz, não sei o não. que e tal. Favoritismo- 0-0 fecha O agora. favoritismo é do Vasco, eu vou torcer pelo São Paulo. Todo mundo. todo É isso, mundo. a questão é essa, assim, torcer não é se iludir. A gente tá falando pra que mim nossos é, times- senão... Nosso Tô time, devendo não, o quê? nosso time tem limitação. Se não são pior time da Série C, não teria torcida. Então, assim, nosso time tem limitações. A gente conta com desfalques. Então, assim, lá em São Januário não é fácil jogar. O Diniz, ele consegue tirar umas coisas da cartola que pode ser bestial ou pode ser uma eterna besta, né? Então, é torcer mesmo. É torcer. Não vou torcer menos que eu torci contra o Bahia, contra a LDU. Não vou torcer menos, não. A vitória inesperada, ela vem contra o Flamengo na Vila. Deus de ouça e que a Ótimo, sorte mas esteja pra do ganhar nosso do lado. Vasco, cara. Ô, Veronese, vamos fechar aí. Vamos tira torcer a pro ponta São dos Paulo. outros. 2x1 Tô São nem Paulo pra nessa Palmeiras. contra o Vasco. 2x1 contra o São Paulo? São Paulo 2x1, gol de Tapia também. Se der Bora. 2x1, então a terceira camisa no próximo. É a preta, 2x1 São Paulo, 2 a 1. a terceira vai de Exato. preta na Uma próxima. vitória do São Paulo, qualquer placar, a terceira camisa. Boa. Olha lá. Aí sim. Pô, vou te falar, hein, mano. Mas o Vasco, tudo bem. Tem algumas peças ali interessantes, né? O PH aí, que até foi convocado para a seleção brasileira, Ryan. bom jogador. O Ryan, o Verrete, Felipe Coutinho. Mas, mano, o São Paulo, pra mim, faz frente ali ao Vasco, né? Mesmo porque venceu o Bahia agora aí, não vencemos qualquer time, né? Tudo bem que o Vasco vem numa ascensão no Campeonato Brasileiro também, vem numa sequência boa, mas, de qualquer maneira, eu acho que o São Paulo ele pode sim tirar esse coelho da cartola e numa dessas surpreender aí e ganhar do Vasco lá em São Januário. Aí nós liga o turbo. A expectativa é muito boa, de fazer um excelente jogo na nossa casa. Trabalhamos muito essa semana sobre o adversário. É um jogo importante, né, valendo muito para nós. E eu creio que vai ser mais uma final e vai dar tudo certo. Primeiramente, agradecer, né, o apoio da torcida que vem fazendo cada jogo, é uma linda festa para nós. E isso ajuda mais ainda dentro de campo, trazer a torcida para dentro do jogo. E com a sequência positiva, com as vitórias, a torcida vem ajudando mais ainda. É isso. Eu esqueci de comentar com vocês que eu ia passar aqui também o camisa 10 que joga na zaga para falar um pouco também desse confronto. O Vasco que teve a semana para trabalhar, teve 2 dias de folga. Imagino assim como o São Paulo. E ainda bem que vai ter todo mundo, né? Tá todo mundo à disposição. O Ryan voltou. Eu tava vendo o trabalho físico de hoje, que foi divulgado hoje, né? Ali na Vasco TV, a galera fazendo um trabalho de arranque. Tá ali Coutinho, o Andrés Gomes, que velocidade tem o Dançarino. Tá todo mundo bem, né? Visando esse confronto contra o São Paulo. Antes de destacar a visão aí dos torcedores do São Paulo, deixa eu pontuar.
Perdão, deixa eu pontuar, né, que tá aí, ó. Confirmado, teremos G7 no Brasileirão. Então, assim, família, é interessante a gente analisar aqui os próximos jogos, né, desses times que eu comentei com vocês. Olha a sequência do São Paulo. O São Paulo enfrenta o Vasco fora de casa, depois o Flamengo na Vila Belmiro. E aí aquele ponto que eu comento com vocês, né, do trabalho, da gestão. Eu sei que o Pedrinho vendeu, né, o mando de jogo contra Botafogo e Palmeiras, no primeiro turno, quero dizer. A gente sabe que isso, né, acaba atrapalhando. É importante pela parte financeira, mas o São Paulo já não joga mais, né? Então aqui, ó, contra Flamengo, RB Bragantino e Juventude, o São Paulo não joga no Morumbi. Acho que vai jogar na Vila Belmiro. Isso é, assim, complicado, né? Então, RB Bragantino, Corinthians fora e Juventude. Deixa aí a sua opinião sobre essa sequência. Botafogo, Mirassol, Vasco, Vitória, Grêmio e Corinthians. Uma sequência bem pegada. Por quê? Nenhum desses times está tranquilão no campeonato. Mirassol quer ficar no G4. Vasco está brigando pelo G7. Vitória, rebaixamento. Grêmio e Corinthians também sonham com o G7. Sequência pesada aqui do Botafogo. Agora, a pior que eu achei foi do Flucê. Então, essa galera tá aí, né? Não sei o quê. O André do Sentimento Tricolor tá vendo o corte dele. Corre atrás, a gente tá com não sei o quê, quantos pontos. 5 pontos, né? Na frente de vocês. Mas olha só a sequência do Flucê. Ceará, Mirassol, mesmo jogando em casa é difícil. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, né? Vai ter ali a sequência quase, né, que a gente teve um tempo atrás aí, que o Maurinho esqueceu de comentar. Assim, eu acho a do Flucê a pior sequência. Vamos aqui para do Vasco. São Paulo, Botafogo fora de casa, Juventude, Grêmio e Bahia. A do Vasco também não é tranquila, não. Não é tranquila, não. Sinceramente, aqui deixa eu ver, cara. Eu acho que a do São Paulo é a melhor. Porque, assim, o São Paulo pega RB Bragantino e Juventude, né? Dois times que não estão jogando bem. O Vasco pega o Juventude, mas depois São Paulo, tá brigando com a gente. Botafogo, Grêmio e Bahia. Sequência pesada. Flucê é só o Ceará, que não tá legal, mas tem que correr atrás. Botafogo não tem moleza. Então, assim, família vascaína, vai ser no detalhe, né? Essa briga aí pelo G7, mas claro, o Vasco tem totais condições de brigar por essa vaga. Nessa rodada agora, poxa, é muito importante o Vasco vencer e torcer, né, para que Botafogo e Flucê daquele jeito, é isso. E o Vasco chegar ali e ficar com 45 e eles com 47, a gente teria a oportunidade na próxima rodada de ultrapassar o Botafogo. Analisando essa rodada, eu acho que o confronto mais tranquilo, cara, eu acho que é o Flucê. Por quê? Porque é um jogo que o Flucê gosta, né, de jogar fora de casa, aí tem ali os pontas que não tem tanta técnica, mas gosta de ter espaço, e aí joga fechadinho, busca os contra-ataques. Mas é sempre difícil jogar fora de casa. Nunca é fácil jogar fora de casa. Então a gente tem que aproveitar isso também. Botafogo fora, Mirassol. Ceará contra Flucê, Flucê fora. E o Vasco joga em casa. Vamos tentar, né, aproveitar essa rodada por jogar em casa. E assim, família, falando do confronto e pegando a visão deles ali, eu sei que teve ali o irmão do Mano, né, que torce pro São Paulo, e um outro torcedor que falou que o Vasco não é isso tudo, sinceramente não tá acompanhando o Vasco. Claro, né, a gente não tá falando aqui de um confronto que o São Paulo é fraco, que o São Paulo é um time da Série C, assim como foi o CSA quando veio jogar aqui com a gente na Copa do Brasil, e a gente comentava, não pode pensar em outro resultado a não ser ganhar. Não, a gente não tá falando de um time assim. Poxa, o São Paulo tem lá o Lucas, tem esse Marco Antônio que tá jogando bem, o Bobadilha não é um jogador ruim, tem um grande goleiro, que é o Rafael, pega bem, então é um jogo difícil. Claro que é, evidente que é, mas o torcedor do São Paulo, sensato, assim como teve ali, sei lá, 3, né, de 2, podemos dizer assim, sabe que é muito difícil o São Paulo ganhar do Vasco em São Januário. Até porque o histórico mostra isso, comprova isso. Se você pegar em outros momentos que o Vasco estava terrível, o Vasco ganhava do São Paulo. Eu pontuei isso aqui, nos últimos 6, 7 jogos, 2 empates e o resto vitória do Vasco. Em momentos terríveis. Cara, naquele período do São Paulo brigando pelo título, com o Fernando Diniz e o Vasco na merda. O Vasco ganhou 2-1 do São Paulo, pô, lá Daniel Alves, não sei quem. Lembra? Né? Luciano e Brenner, né? O Vasco ganhou, acho que foi 2-1 o Vasco. Gol do Andrei, do Cano, ou do Felipe Bastos, lá do Thales, uma coisa assim. Então não dá, né, família? Não dá pra gente perder essa oportunidade. E aqui, só pra fazer uma análise sobre o possível time do São Paulo. Vamos lá, ó, Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Aí ou Sabino, 3 zagueiros.
Vai jogar com esse Mailton, que a gente tem que estar de olho sim. É um lateral de muita força física, apesar que estava lá na Série B, acho que na Chapecoense. Mas eu estava vendo ele jogar contra o São Paulo. Beleza, que ele entrou no decorrer do jogo. Entrou com uma saúde danada. Pablo Maia e Bobadilha, por exemplo, aqui a gente não estava falando de um trio de meio campo que não sabe jogar. O Pablo Maia é um volante de mais pegada, é um cara que tem já uma certa experiência, apesar de jovem, né? Disputou a Copa do Brasil, jogos decisivos, então tem pegada. Bobadilha também não é ruim de bola. Marco Antônio da mesma forma. Apesar de ser um time que vai jogar com 3, né, volantes, e aí a gente entende que vai ter uma dificuldade de criação. E no ataque, Lucas Moura, que é bom jogador, mas né, tá voltando agora, e o Tapia, que é bem limitado. Bem limitado. Então, assim, o Vasco não tem nenhum desfalque, vive um bom momento, poxa, a gente tem que fazer valer. E assim, tentando buscar essa vaga aqui, pelo menos né, a 7ª colocação, a gente não pode, família. Eu sei que assim, na minha carreira aqui do canal Vasco em Família, a gente já coloquei aqui várias reações de rivais falando, não pode perder pro Vasco, não pode isso. Então, assim, chegou o nosso momento, né? E a gente, em diversos momentos, né, já surpreendeu. Sormani, Capelanes, entre outros torcedores do Botafogo. Agora, chegou o nosso momento. Eu só espero que a gente não seja surpreendido. O Vasco tem que vencer do São Paulo. O Vasco tem que ganhar os 3 pontos. É um confronto direto, é um jogo decisivo e o nosso momento é infinitamente melhor que o São Paulo. Então a gente tem que ganhar. Agora, você tem certeza, Thiagão? Não. Repito, a gente não tá falando aqui de um time fraco, de um time de Série C, de um time que não tem camisa. Mas, domingo, às 8h30, tem que ser 3 pontos. Tá fechado com o Thiagão?